Bonsoir, mon ami, ça va bien? Então, em mais uma live aqui, Leandro Fontebassi do Le Francês. É um prazer estar com vocês. E nessa live, o que que nós iremos ver? Nós iremos ver, então, contextos para viagem, tá? Então, principalmente sobre meios de transporte, no aeroporto, estruturas aí que você possa colocar dentro de um contexto prático. Então, eu vou te passar várias frases, várias estruturas para você destravar o seu francês, principalmente no contexto de viagem, beleza? Então, bora lá. A primeira estrutura que nós veremos, qual é? Nós veremos então essa primeira aqui. Por exemplo, imagine, você vai comprar uma passagem de avião. Bonsoir, Soraya, seja bem-vinda. Então, como que você vai falar isso? Por exemplo, você quer pedir um assento de não fumantes. Como que ficaria essa estrutura? Bora lá então, ó. Bonsoir, Dorinha, Roberta, sejam muito bem-vindas. Então, a aula de hoje iremos trabalhar alguns contextos, frases sobre os meios de transporte. Então, como comprar uma passagem de avião, pegar um táxi, um ônibus, tudo com esse contexto. Bora lá. Então, por exemplo, quero um assento na área de não fumantes, por favor. Como que você vai falar essa estrutura, tá? Donc, je voudrais une place non fumeur. Je voudrais une place non fumeur. Essa é a estrutura que você vai colocar. E não esqueça sempre de utilizar o quê? Les formules de politesse. Beleza? Então, novamente, como que você vai falar? Eu quero um assento não fumante. Je voudrais une place non fumeur, s'il vous plaît. Então, não esqueça aí de colocar o formule de politesse, as formas de educação. Bonsoir, Roberta. Bonsoir, Vasconcelos. Salut, Calita. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá. Então, a aula de hoje nós vamos praticar um pouquinho mais o francês dentro de um contexto prático. Então, meio de transporte, vamos pedir um trem, um avião, beleza? Então, essa primeira estrutura que nós tivemos aí foi o quê? Eu gostaria de um assento que não estivesse na zona de fumantes. Não vou repetir, ok? Donc, je voudrais une place non fumeur, s'il vous plaît. Então, vou deixar a estrutura aqui, ó, para vocês. Por exemplo, não fumante. Como que a gente vai falar isso no francês? Non fumeur. Beleza? Então, não fumante, tá? Excellent. Très bien, mes amis. E não esqueça sempre das fórmulas de educação. Formule de politesse. Eu até deixei aí no feed recentemente uma com um cardzinho com algumas estruturas para você enriquecer mais o seu francês, tá ok? Vamos lá, pessoal, a próxima aí, por exemplo, você quer pedir um assento na janela, como que você vai falar isso? Donc, eu quero um assento na janela, tá? Como que a gente vai falar? Je voudrais une place côté hublot, s'il vous plaît. Então, janela, se você já estuda francês, você sabe que a gente fala fenêtre, né? Fenêtre, beleza, mas neste contexto a gente coloca hublot, hublot, tá bom? Donc, je voudrais une place côté hublot, ou seja, ao lado da janela, tá? Então, vou deixar aqui para vocês esse côté, ou seja, ao lado da janela. Côté hublot, d'accord? C'est comme ça que nous disons. Bonsoir, piso libro. Seja muito bem-vinda. Bora aí, pessoal, continuando. Então, a aula de hoje vai ser bem interessante porque você vai principalmente aprender várias estruturas para deixar o seu francês realmente dentro de contextos práticos, tá? Mais vívidos da língua, ok? Bora lá, então. Se falarmos assim, o avião vai atrasar, como que ficaria essa estrutura? O voo vai atrasar? Então, vamos colocar primeiramente o avião e depois eu coloco com o voo. Então, l'avion va être en retard. Literalmente, como no português, o avião vai atrasar, vai estar atrasado. L'avion va être en retard, tá bom? Ou eu posso utilizar também le vol. Le vol va être en retard, tá bom? Ou eu também posso colocar combien l'avion aura-t-il de retard? Ou seja, quanto tempo o avião, o voo terá de atraso, beleza? Então, fica já essa dica. Atraso no francês, retard, tá? Retard, vou escrever para você. Bem parecido com o português, beleza? Neste contexto, retard, d'accord? C'est ça, mon ami, le retard. Très bien. Vamos lá. Se você tiver que falar assim, ó, qual o portão de embarque do voo com destino a Paris?
Ou, caso você queira trocar apenas la destination, vai trocar o nome da cidade. Então, aqui, ó, qual é o portão de embarque do voo com destino a Paris? Vamos lá. Como fica essa estrutura? Quelle porte pour le vol à destination de Paris? Então, vamos fingir que agora é Lyon. Quelle porte le... Oh lá lá. Calma aí que eu peguei do avião agora. Isso. Quelle porte pour le vol à Strasbourg? Par exemple, você pode colocar diretamente, se quiser, já a cidade, tá ok? Ou le vol à destination de Paris. Você pode colocar essas duas formas, essas duas estruturas, beleza? Salut Michel, bonsoir, salut Jamile, sejam muito bem-vindas. Vamos lá então, continuando aí, ok? Então, dentro de um contexto de ônibus, trem e metrô, vamos lá. Por exemplo, a que horas sai ou a que horas chega o trem, o ônibus para Paris? Como que a gente vai falar isso, pessoal? Vamos lá. À quelle heure part le train vers Paris? Beleza? Bonsoir, Dani. Bonsoir, Peta. Sejam bem-vindas, Michele. Então, vamos lá. Ok? À quelle heure part? Neste contexto, que verbo que nós vamos utilizar, pessoal? É o verbo partir. Ou seja, partir ou ir embora, tá? No português a gente utiliza muito o ir embora, tipo no contexto de estou indo embora, né? No francês a gente utiliza o partir. Então ele vai dar esse sentido de partir, partida do trem, do avião e também dentro de um contexto de ir embora, tá ok? E aqui neste contexto a gente vai utilizar essa estrutura. Então, à quelle heure part le bus? A perguntinha vai ficar essa daqui. Nós já até vimos, principalmente quando trabalhamos a questão das horas, né? À quelle heure part le bus? Et là, vous pouvez échanger, par exemple, par le train, le métro ou ça m'est égal. Ou tanto faz aí, tá? Você pode colocar dessa forma. À quelle heure part le bus? Ici, nous faisons la conjugaison avec la troisième personne du singulier. Então, aqui nós estamos fazendo a conjugação com a terceira pessoa do singular, tá ok? Il. No caso, le bus. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Continuando assim. A que horas chega o trem? Por exemplo, como que é chegar em francês? Arriver. E lembrando, já deixei no card do Instagram uma dica, não somente com o arriver, mas não sei se você sabe, o arriver ele tem 3 contextos distintos, tá? Então depois você dá uma olhadinha lá no feed, tem essa dica aí. Neste contexto que nós iremos ver é o que? De chegar. Então, por exemplo, que horas chega o trem? À quelle heure arrive le train? D'accord? À quelle heure arrive le train? Então, que horas chega o trem? Beleza? Vamos lá, vamos colocar assim, ó. Eu havia esquecido do para a destinação. Então, vamos colocar assim, por exemplo, a que horas chega o trem para Marselha? Donc, à quelle heure arrive le train pour Marseille? Ou vers Marseille. Esse verbo, pessoal, quando você ouvir, significa em direção, tá? Ele pode entrar também no contexto de cerca de. Por exemplo, amanhã, vamos faire semblant. Vamos dizer como se amanhã vamos fazer uma live. Então, demain, le live aura lieu vers 19h. Então, amanhã a live acontecerá por cerca de 7 horas. Por volta, tá? Cerca de por volta. Então, a gente pode utilizar esse verbo. Ou também dentro de um contexto de em direção. Você vai viajar e você fala assim, cara, nós vamos aonde? Nós vamos em direção a Paris. Nous allons voyager, nous allons partir vers Paris. Tá ok? Então anote isso daí, já para enriquecer o seu vocabulário. Bonsoir Marcela, viver com simplicidade, sejam muito bem-vindos. Salut Peixoto. Então, para quem participou da live de hoje, tivemos quelques petits soucis, algumas inquietudes, mas hoje aí tá nos trinks. Bora lá, pessoal, continuando então. Por exemplo, se eu fosse falar assim, a que hora sai o próximo trem para Bordeaux? Como ficaria essa estrutura? Bora lá. À quelle heure part le prochain train? E o restinho você já sabe. Então, como é que vai ficar? Pour Bordeaux, beleza? Pour. Perceba aí que muitos alunos têm dificuldade, se confundem na hora de utilizar o para e o por no francês. Pessoal, bem simples, lembre-se. Para, tem quantas letras? En português, c'est clair. 4. Très bien.
Quando eu digo pour, ele também tem 4 letras. Dessa forma aí você não vai se confundir com o falso cognato, tá? Então, pour, para. E quando eu disser por tem 3 letras. Eu vou colocar o par, que também tem 3 letras. Então foi dessa forma aí, foi assim que eu pensei desde o início, para eu não me confundir com a utilização do pour, que é para, e do par, que significa por, beleza? Então fica a dica aí para você. Salut Lincoln, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bora lá, pessoal, ok? Então vamos fazer o seguinte, como se eu estivesse utilizando agora, se eu fosse falar assim, estando aqui no Brasil, a que horas sai o próximo ônibus para, vamos dizer aqui, para São Paulo? Como que ficaria essa estrutura, pessoal? Você consegue escrever aí para mim? Bom que eu já fica com direito à correção, hein? Como que ficaria essa estrutura? A que hora sai o próximo ônibus para São Paulo? Vou deixar escrito aqui para você, tá? Então vamos lá. À quelle heure part le? Então, aqui o que você tem que se ater? Preste atenção com relação ao prochain. Pourquoi? Parce que bus é masculin. À quelle heure part le prochain bus pour São Paulo, d'accord? Ici, l'accent, c'est vraiment différent. Donc, quand on parle São Paulo en français, São Paulo, c'est comme ça, d'accord? Par, à quelle heure part le prochain bus pour São Paulo? Salut Vivi, seja muito bem-vinda. Amy Flori, bonsoir. Ok? Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, coloque aí. Continuando, pessoal. Salut Vera Lúcia, bonsoir. Próxima estrutura que nós iremos ver, então, é o quê? A que horas sai o primeiro trem para Nice? Então, imagine, você está lá a Cannes, você está em Cannes e você precisa pegar um ônibus para Nice. Vamos colocar essa estrutura, então. A que horas sai o primeiro trem para Nice? Vamos lá. À quelle heure part le premier, d'accord? Le premier train pour Nice. Então vamos colocar mais esse pour, o para aí, tá bom? Beleza? Como é que fica então se nós fôssemos colocar assim, ó? A que horas sai, ou seja, a que horas parte aí o primeiro ônibus para Paris? Como que fica essa estrutura, pessoal? À quelle heure part le prochain bus pour Paris? Tranquilo? Facile, não? Então, perceba, a estrutura é bem parecida. A gente sempre vai colocar esse à quelle heure, ou seja, que horas. É dessa forma, à quelle heure. C'est comme ça. À quelle heure, et après vous mettez juste le verbe. E você coloca a estrutura verbal. Salut DT Olivoto. Bonsoir David. Ou David, pardon. Très bien. On y va, mon ami, mes amis. Então, próximo aqui. Qual o preço da passagem para Nice? Como que pergunta isso em francês? Qual é o preço da passagem? Bora lá. Quel est le prix du billet? Quel est le prix du billet pour... E lá vous mettez la ville sur laquelle vous voulez partir. E aí, esse pour, você vai adicionar apenas a cidade com a qual você quer ir, tá ok? Então, vamos fazer aqui como se fosse o seguinte. Você quer viajar, por exemplo, para Belo Horizonte. Qual o preço da passagem para Belo Horizonte? Quel est le prix du billet pour Belo Horizonte? Si nous parlions en français, ce serait comme ça, d'accord? Au beau, très bel horizon. Ça va. Próximo aqui, ficou claro então? Combien, tá? Eu posso falar qual é o preço. Lembrando, tem várias formas aí de se dizer quanto custa. Vou colocar essa aqui, tá? Combien c'est, je vais mettre celui-ci d'abord, combien c'est, uma das estruturas que nós podemos utilizar, quanto é combien c'est, ou c'est combien, c'est comme vous voulez, l'ordre ici ne changera pas le facteur, então a ordem aqui não vai mudar os fatores, tá? Ou você pode colocar esse aqui, ó. Quel est le prix? Une remarque ici, meus amis. Então, uma observação aqui. Quel est le prix? O que acontece? Quel est? Qual é o preço? Não é isso? O preço em francês é masculin. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos fazer a concordância. Quel est le prix? Agora, por exemplo, no português a gente não faz isso. Eu falo qual é o preço. Esse qual não terá distinção. Digamos, ele vai ser a mesma grafia. No francês eu tenho que fazer a concordância aí do quel com relação ao substantivo. Beleza? Então, se eu estivesse falando nesse contexto aqui de preço, quel est le prix. Mas se eu falasse, por exemplo, quanto é... Deixa eu ver aqui. Quanto é... Contexto aqui. No contexto que nós estamos vendo. Deixa eu ver aqui para vocês. Quanto é, por exemplo, a comida? Quel est le prix de la nourriture? Então você colocaria nourriture, comida, tá? Você colocaria no feminino. Quel est? Então ficaria assim, ó. Quelle nourriture. Se eu falar do preço, ainda vai manter, tá? Então, se for colocando qual comida, por exemplo, quelle nourriture. Qual comida você gosta? Eu falei, ainda pensei no contexto de preço. Então, quel prix, mantém. Agora, se for feminino, quelle nourriture. Por exemplo, qual a comida, sua comida preferida? Quelle nourriture vous aimez le plus? D'accord? C'est comme ça. Bonsoir. Tayane, bonsoir. Carulis, sejam bem-vindas. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, bora lá. Pegar mais uma estrutura aqui. É preciso trocar de trem? Então, imagine você perguntando, tipo, se você vai ter que fazer conexão ali. Conexão que eu digo, trocar de trem. Chegou numa gare, ou seja, em uma gare, numa estação, e você vai querer perguntar, preciso trocar de trem? Como que vai falar isso, pessoal? Faut-il changer le train? D'accord? Faut-il changer le train ou de train? D'accord? Faut-il changer de train? Tipo assim, é preciso trocar de trem ou de ônibus. Neste contexto, a gente vai utilizar este verbo. Se você ainda nunca estudou esse verbo, ele utilizar de forma implícita. O que quer dizer isso? Você vai conjugá-lo sem colocar os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais mesmo? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, d'accord? Então, quando utilizarmos este falloir, que significa é necessário, é preciso, você vai fazer a conjugação dele com o il, tá? Lógico, você não vai pensar, tipo assim, ele é necessário, porque a escrita será essa, tá? Você vai lembrar o quê? Opa, isso aqui dá um contexto impessoal. Il faut, é necessário, é preciso. Dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma pergunta, eu irei fazer o quê? A inversão. Inversion, pronom sujet, verbe. Faut-il? Tá ok? Então vai ficar dessa forma. Bonsoir, Renatinha. Bonsoir, Toumeira. Beleza? Faut-il. Então, por exemplo, é preciso trocar de ônibus. Imagine, você está lá na gare, ou seja, lá no local. Como é que a gente fala em português mesmo? Isso? Na garagem lá onde ficam os ônibus. E faut-il changer de bus? Tá ok? Dessa forma. E o changer aí é bem parecido com o inglês, pessoal. Change. Mais en français, changer. Oui, Vera. Pode sim. Você pode colocar o est-ce que. Você quer colocar com falloir? Então vai ficar assim, ó. Est-ce qu'il faut? Vou até deixar escrito aqui para você, tá bom? Est-ce qu'il faut? Lembrando, todas as perguntas elas são factíveis sempre de 3 modos. Como assim, Leandro? Sim, a primeira forma que a gente utiliza a pergunta no francês é est-ce qu'il faut. Perdão a demora aqui porque pelo celular é bem ruinzinho de escrever. Então, por exemplo, quando você fala assim, est-ce qu'il faut, é uma das formas de se perguntar. Faut-il? La deuxième. E a outra, il faut. Então, eu poderia colocar, claro, il faut changer de train, só que fica mais um contexto aí familiar, mais coloquial. Quando a gente faz a inversão pronome verbo, digamos que fica um pouquinho mais rebuscado, um peu plus poli, tá? E o outro, normal, est-ce qu'il normalmente vai nos dar esse sentido de uma resposta sim ou não apenas, tá? Como resposta. Então, por exemplo, você fala francês? Est-ce que vous parlez français? A resposta aqui fica subentendida, ou oui ou não, d'accord? E com relação a esse est-ce que, você também pode fazer as perguntas negativas. Então, est-ce que vous ne parlez pas français? Tipo assim, você não fala francês?
Caso você já fale, você quer dar uma resposta afirmativa, mas a pergunta foi negativa, cuidado, hein? É très gaffe, mon ami. Você vai responder com o si e nada de oui. É algo que eu vejo aí muitos alunos errando, tá? Com relação a essas perguntas negativas e quando ele quer dar uma resposta afirmativa, ele fala oui. Então, por exemplo, est-ce que vous ne parlez pas français? Você não fala francês? Só que você quer dar uma resposta afirmativa. Si je parle français, si je le parle. Donc, c'est comme ça que vous allez dire. Se você for concordar com a pergunta negativa, é o non. O non vai ser normal, tá? Então, você tem que se ater, cuidado aí com relação às perguntas negativas e você for dar uma resposta afirmativa. Nada de oui. Agora, se fosse apenas est-ce que vous parlez français? E você quer falar sim? Oui, je parle français, normal, d'accord? Então fica mais essa dica para vocês, não esqueçam. Pessoal, lembrando aqui, do dia 14, dia 15 de junho ao 22 de junho, até o dia 22, então será a Semana da Fluência no Francês. O que é isso, Leandro? Vai ser uma semana aí onde a gente vai ter 4 aulas, tá? Online, então totalmente online e gratuita, c'est gratos. Faça sua inscrição, caso você ainda não tenha feito, lá no link, lá na minha bio, tá? Então tem um link lá. Então do 15 de junho ao dia 22, essa semana da fluência no francês. Principalmente com muita dica, muita aula e eu vou falar também os pilares da fluência, tá? O que realmente você precisa saber no francês para você conseguir ter resultados tão expressivos quanto desses meus alunos que eu tenho colocado ali no feed para vocês, tá? O depoimento deles. E falando nisso, eu deixei mais um ali no Stories. Então dê uma conferida lá, beleza? Bora lá, continuando, pessoal. Então, vamos lá. Se eu quiser falar assim, o trem para e o nome da cidade. Por exemplo, esse trem para em Versalhes? Est-ce que... Então você vai falar assim, ó. Est-ce que le train s'arrête à Versailles? Tá ok? Então, se você não sabe, o Château de Versailles ele não fica em Paris, ele fica dans les alentours, ele fica próximo ali, você tem que pegar um trem, tá bom? Então, você vai falar assim, est-ce que le train, ou se vous êtes en train d'utiliser un bus, se você estiver utilizando um ônibus, est-ce que ce bus s'arrête à Versailles, ou au Château de Versailles, d'accord? Então, no caso, a gente vai utilizar o verbo aqui, s'arrêter. Aí você fala, como assim? Isso, pessoal, o verbo parar no francês, ele é pronominal. Quando você efetivar a ação, digamos assim, se eu estou correndo e eu falo, putz, eu parei. Je suis en train de courir et je me suis arrêté. Entendeu? Então, je me suis arrêté, eu parei. Verbos pronominais, então, basicamente, 99% du temps, nós iremos, 99% do tempo, nós iremos fazer o passé composé dele, que no português é o pretérito perfeito. Por exemplo, eu parei, je me suis arrêté. Então, nós iremos utilizar o être, ser, estar, como auxiliar. Então, se você já estuda francês, você já conhece o passé composé. E, infelizmente, eu recebo muita mensagem aí do pessoal reclamando, tipo, esbravejando sobre esse tempo verbal. Por quê? Parece que ele é muito um pesadelo para os alunos. Os alunos travam na hora de utilizar, não sabem colocar se é avoir, se é être, coisa e tal. Mas isso é simples, tá, pessoal? Principalmente o passé composé, eu digo, hoje em dia é simples, mas quando eu estudava francês eu também tinha essas dificuldades. A partir do momento que eu comecei a observar a realidade, o contexto com os quais ele deve ser utilizado, ou avoir, ou être, isso aí facilitou muito a minha vida. Quando eu saí dessa metodologia de ficar somente escrevendo, fazendo os exercícios ali pré-concebidos, né? Principalmente as lições. Você vê lá, tem aquela regrinha, vai dizer que não é. Tem o quadradinho lá, gramática. Aí, beleza, você olha lá, avoir, manger, avoir, parler. Vai, agora coloca na prática. Aí tem lá já aqueles exercícios pré-prontos, onde você apenas lê e escreve. Lê, escreve, lê, escreve. O que acontece? Nessa forma, você fica apenas no modo automático. Você não cria as estruturas, você apenas escreve, ok, máximo lê e pronto. Você não conseguiu realmente entender a estrutura, você ficou escrevendo e repetindo, da mesma forma que acontecia comigo, tá? Então, você que
trava, principalmente nessa hora de utilizar passé composé, venha na semana da fluência, você vai aprender muita coisa, principalmente a como destravar o seu francês, tá? Bora lá, pessoal. Próxima estrutura, então. Quanto tempo demora para ir a Bordeaux? Então, como é que a gente vai falar isso em francês? Por exemplo, quanto tempo demora? Então, já vimos aí o verbo falloir. Esse verbo ele é incrível, porque você pode utilizá-lo tanto de forma impessoal como pessoal. Eu deixei apenas o contexto aí de forma impessoal, né? Mas, por exemplo, se eu fosse colocar como se a ação fosse para mim, por exemplo, eu preciso, eu tenho necessidade, entre parênteses, entre guillemets, literalmente seria tipo assim, me é necessário. Vamos lá. Il me faut. Beleza? Il me faut. Então, verbos que nós temos, que dão esse contexto de precisar, necessitar, ter, dever, temos vários no francês, tá? Em vários verbos. Então, para hoje, você já vai ficar safo aí com relação ao falloir. Então, se eu colocar na primeira pessoa do singular, il me faut. Por exemplo, eu preciso estudar francês. Tipo assim, me é necessário estudar francês. Essa é a melhor tradução para você entender este verbo, que muitas vezes os alunos aí ficam meio perdidos com ele. Principalmente porque não encontram embasamento no português, tá? Que base nós não temos. Então, seria tipo assim, é necessário estudar mim, para mim. Il me faut étudier le français. Então, eu posso colocar dessa forma. Il me faut étudier le français. Você vai colocar assim. Por exemplo, você está com fome e quer comer. Tipo, você quer falar, putz, preciso comer. J'ai faim. Il me faut manger. J'ai faim. Il me faut manger. E aí eu vou deixar só o avoir besoin de, que é o precisar, só para você lembrar. Ou seja, você também pode colocá-lo. J'ai faim. J'ai besoin de manger. Manger. Tá ok? Outra estrutura. Então, voltando aqui para a nossa aula sobre os contextos. Quanto tempo demora para ir a Bordeaux? Combien de temps faut-il pour aller à Bordeaux? Combien de temps? Então, na aula de hoje, você já vai ficar safo aí com relação ao combien de. O que é isso, Leandro? Quanto, tá? Então, combien de. Após essa preposição de, pessoal, nós iremos d'habitude, ou seja, normalmente colocar um substantivo. Por exemplo, no caso aqui, quanto tempo? Combien de temps? Se eu fosse falar assim, quantos cachorros você tem? Combien de chiens avez-vous? Então, depois desse de, normalmente eu vou colocar o substantivo, tá bom? Então, já fica a dica aí para você. Combien, novamente, hein? Combien de temps faut-il pour aller à Bordeaux? Se eu fosse colocar assim, então, por exemplo, quanto tempo para ir? Você está em Marselha, au sud de France, lá no sul da França, e você quer perguntar quanto tempo de Marselha para Paris? Donc, combien de temps de Marseille à Paris? Ou aquele vers que eu já deixei para vocês, combien de temps de Marseille vers Paris? Ou seja, em direção para Paris, tá ok? Então já fica mais essa dica aí. Próxima estrutura aqui, pessoal. Onde posso comprar uma passagem? Então vamos lá. Où est-ce que je peux acheter un billet? Então, se eu for falar, por exemplo, onde eu posso comprar uma passagem de trem? Où est-ce que je peux acheter un billet de train? D'accord? Où est-ce que je peux acheter un billet de métro? Beleza? Dessa forma, tá? Où est-ce que... Vou deixar essa escrita para vocês, porque fica bem fácil aí, logicamente, quando nós visualizamos. Então, você que não sabe aí, esse où, no francês, ele significa onde aonde, tá? No português, quando a gente utiliza o verbo que tenha o a gente coloca o aonde, né? Por exemplo, aonde você vai chegar, aonde você vai. No francês é a mesma coisa, só que o u significa o onde, por exemplo, onde você está? Où êtes-vous? Vous êtes où? E, por exemplo, você vai aonde? Vous allez où? Ou où allez-vous? Donc, je peux dire les deux façons, d'accord? Bonsoir, Pedro, seja bem-vindo. Ficou claro aí, pessoal? Então, novamente, où est-ce que je peux acheter un billet? Um billet aí, pessoal, é o contexto de passagem. Então, passagem em francês, billet. Un billet de train, un billet d'avion, d'accord? C'est comme ça. Beleza, vamos lá. Se você estivesse falando, por exemplo, uma ida e volta para Estrasburgo. Então, Strasbourg. Como é que a gente vai falar isso em francês? Bora lá. Un aller simple
Então, uma ida, un aller simple. Uma ida e volta, un aller simple. Ou você vai falar aller-retour, tá bom? Então, se for somente a ida, un aller simple. Se for ida e volta, un aller-retour pour le nome de la ville e o nome da cidade. No caso aqui, Estrasburgo. Un aller-retour pour Strasbourg. Tá ok? Você vai colocar dessa forma. E não esqueça, s'il vous plaît, bonjour, bonsoir, d'accord? Bonsoir, monsieur, comment ça va? Un aller simple ou un aller-retour pour Strasbourg, pour Paris, pour Versailles e ça part. E aí vai embora, tá ok? Então é bem simples, a estrutura basta apenas trocar o quê? O local, no caso aqui do combien de, vocês estão vendo? É só trocar o substantivo, é bem tranquilo. Para você que muitas vezes acha que o francês é difícil, principalmente agora que a gente vai fazer esse evento do dia 15 de junho ao dia 22, tenho recebido mensagem do pessoal falando, poxa, mas o francês é muito difícil. Teve até uma pessoa que falou, o francês é chatíssimo, por isso que agora eu estou estudando mandarim, porque mandarim e o chinês vão dominar o mundo. Eu tenho certeza que, pessoal, para uma pessoa chegar e falar que o francês é chato ou o francês é feio, ela falou isso, acho que isso também. Prefiro... É porque ela ficou traumatizada, no caso, principalmente com relação, eu creio, com a forma que ela foi apresentada ao francês. Se você é cru, ou seja, você nunca estudou francês, você inicia em uma escola, normalmente com aquela coisa, essa metodologia que é sempre a engessada e chata de o quê? Você lê o conteúdo, faz a lição, lê o conteúdo, fica repetindo as frases. Realmente, isso aí frustra muitas pessoas. Não é todo mundo que se sujeita e que gosta desse tipo de metodologia. Até porque ela é concebida meio que de uma forma para você passar anos e anos ali na escola, né, pagando mensalidade. Então, você passa anos e anos estudando e, no fim das contas, você não aprende a língua, né? Você já fez o livro 1, o livro 2, coisa e tal, e no fim você ainda continua travando quando vai falar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estudei por essa metodologia antiga, digamos, obsoleta, né? Chata, engessada, de ler, de fazer os exercícios, de ficar só escrevendo e copiando aquela coisa já preconcebida. E isso, realmente, quando eu ia falar também, eu travava, isso me frustrava. Aí foi quando, estando lá na França, então eu fui para a França, não falava nada de francês, tá? Eu já havia estudado no Brasil 6 meses antes de ir, meio que para me preparar, tá? E quando cheguei lá, pessoal, eu só sabia falar, na verdade, era bonjour, je m'appelle Leandro, e nem isso eu sabia falar direito, tá? Eu falava je m'appelle Leandro, então nem meu nome em francês eu sabia falar. E com 3 meses apenas, pessoal, eu consegui desenvolver o francês, principalmente a conversação, tá? Eu já falei em outras lives aí, o que eu comecei a fazer? Então, eu pegava minha bicicleta, fingi que estava perdido. Nessa época eu morava em Aix-en-Provence. Eu fingi que estava perdido e conversava com os nativos, pedia informação. E nessa de pedir informação, eles percebiam que eu não era francês, né? E a gente começava a conversar. E eu ia daquela forma bem ruinzinha, tentando falar. E conforme eu estava lá eu já estudava, fazia um curso da própria faculdade, só que era um curso de francês, então era curso francês para estrangeiros, para que pudessem logo mais serem acolhidos na faculdade, tá? Porque chegar lá cru assim, não ia ter como seguir nenhuma aula. E o que aconteceu? Nesse curso da faculdade, que era regido pelos próprios franceses, todo em francês, tá? Pessoal, eu utilizei os mesmos livros. Para você que já estudou francês, você conhece. Nouvel Espace, Alter Ego, La Grammaire, CLE, que é a Grammaire Progressive du Français. Então eram os mesmos livros que eu tinha estudado e cheguei lá com os mesmos livros e a mesma forma de abordar os conteúdos. Então eles explicavam a matéria, faz o exercício, aquela coisa chata novamente. E nesse momento foi que eu falei, cara, se eu ficar assim eu não vou falar. E principalmente morando na França, você precisa o tempo inteiro. É diferente, aqui no Brasil a gente fica acomodado, né? Estudo francês, mas normalmente não preciso, então eu estou tranquilo. Lá foi o que aconteceu. Eu falei, cara, ou eu aprendo ou eu aprendo. Então foi quando eu peguei todas as estruturas que eu já tinha estudado e comecei a sempre colocar dentro de um contexto prático. Então em 3 meses, basicamente, aí, pessoal, eu consegui desenvolver muito o meu francês. Da mesma forma que vocês podem ver aí, o pessoal, esses meus depoimentos de alunos meus, que já estão aí no feed.
Então, o que que acontece? Com pouco tempo, eles conseguem falar e muito, tá? Por quê? Eu fujo dessa, digamos, não é que eu fujo. A metodologia Fale Francês de Verdade, ela te possibilita chegar à fluência em 6 meses ou menos, tá? Como assim? Eu vou trabalhar as estruturas que realmente são necessárias para você desenvolver, beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo aí. Então, vamos lá. Você pode me ajudar a conseguir uma passagem? Então, imagine, você não está conseguindo ali comprar e você precisa de uma ajuda. Como é que você vai falar isso? Pouvez-vous m'aider? Então, pouvez-vous m'aider? O que é isso, Leandro? Neste contexto, pessoal, nós estamos utilizando aqui o Salut, MC Lemos. Estou utilizando aqui o verbo pouvoir, tá? Este verbo, ele é excelente. Tanto ele, ó, pouvoir, vouloir, avoir besoin de, são verbos que é realmente importante que você já saiba e conjugue-os, tá? Então, pouvoir, você pode, pouvez-vous me ajudar? Pouvez-vous me ajudar? Pouvez-vous m'aider? Beleza? Essa estrutura aqui você precisa saber, tá? Bem simples. Pouvez-vous m'aider? M'aider. Você não vai pronunciar o R aqui, tá? Então, pouvez-vous m'aider? E lembrando, uma observação para vocês aí. Um pouquinho de cultura aí. Você sabe, por exemplo, quando o piloto tá lá e fala Mayday, Mayday, Mayday. Tipo, o que significa o Mayday? Que a grafia, no caso, é diferente, né? Ele coloca o M-A-Y, trait d'union, day, né? Comme ça, je pense. Pelo menos nos filmes aparece assim, essa grafia. Mayday, Mayday, Mayday. Ça dérive du français. Significa o quê? Made, me ajude, me ajude, me ajude. Só que aqui dentro do contexto informal, ou seja, utilizando o tu. Então lembre-se, no francês a distinção dos usos, tá? Se você jogar o tu, fica num contexto familiar, tá bom? É informal. E quando você coloca o vous, quand vous voyez, que é o verbo, você entra já no contexto mais polido. Então, beleza? Aqui, ó, made, me ajude, me ajude. E aí entrou o mayday. Então, é por isso que eles utilizam essa forma de pedir socorro. Bonsoir, Lana, seja bem-vinda. Beleza, pessoal? Très bien. Vamos lá, então. Pouvez-vous m'aider à obtenir un billet? Então, neste contexto, nós vamos utilizar o verbo obtenir, obter. Você pode me ajudar a conseguir um bilhete? Pouvez-vous m'aider à obtenir un billet? Então, no francês, quando utilizarmos o verbo ajudar, a gente vai colocar o pouvez-vous m'aider à, ou seja, você pode me ajudar a, subentendendo o quê? A fazer alguma coisa. Então, pouvez-vous m'aider à obtenir un billet? Leandro, você pode me ajudar a falar francês? Oui, c'est clair. Pouvez-vous m'aider à parler français? Pouvez-vous m'aider à, par exemple, a étudier le français d'une façon plus performante, a estudar francês de um modo com maior performance, performance en français. Entendeu? Então você vai colocar essa regência, o A, tá bom? Excellent. Bora lá, pessoal, continuando então. A próxima aqui, se você tiver que falar, por exemplo, tem um adicional, tem que pagar algo a mais, como é que vai ficar isso? Est-ce qu'il y a un supplément à payer? Donc, est-ce qu'il y a un supplément à payer? Tá bom? Ou seja, novamente a gente vai se deparar aí com o est-ce que, tá? Est-ce qu'il y a? E neste contexto, o que acontece, pessoal? Est-ce qu'il y a? Essa aí é a estrutura onde nós teremos o verbo haver, existir. Que verbo é esse? É o avoir, tá? É o mesmo que a gente coloca também para o precisar. Só que neste contexto, vamos lá, pessoal, o que ocorre? Eu vou deixar em letra minúscula, senão vão ficar só dois pauzinhos, aí você vai se confundir. Então, aqui, il y a. Quando você vir, então, o contexto, quando você for utilizar, que a gente coloca muito no português, né? Tem, existe. Lembrando que no português o correto é apenas haver e existir. O ter ali, ele foge do contexto de algo que aconteça, tá? Então, no francês, il y a. Isso significa haver, existir, tá? Então, por exemplo, existe. Se eu quiser falar assim, na sua casa, vamos lá, há café? Só que a gente coloca no português tem, né? Tem café na sua casa? Bora lá. Então, chez vous, il y a du
café. Il y a du café, ou seja, há café, existe café na sua casa. Estou colocando assim só para você assimilar de forma correta o contexto do il y a, tá bom? Então, neste contexto aqui, ele está apenas invertido. Então, por isso que vai ficar est qu'il y a. Invertido não, perdão. Pensei o y a-t-il aqui. Então, ele está colocando apenas o est que, tá? Dando aquela resposta, aquele sentido de oui ou non. Logicamente que isso é a teoria. Quando a gente coloca na prática, a gente fala não necessariamente deixando somente o sim ou não. Muitas vezes você vai colocar o est que e a pessoa vai te responder oui, parce que, não, 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 não. Ela vai dar uma resposta mais completa, tá ok? Então, novamente, você há um adicional a pagar, ou seja, tenho que pagar algo a mais? Bora lá. Est-ce qu'il y a un supplément à payer? D'accord? Est-ce qu'il y a un supplément à payer? E o payer aí, pessoal, atenção, então cuidado aí com este verbo, pagar, tá bom? Payer, payer, beleza? Payer. Então você vai pronunciar apenas o ezinho, o R, ó, muet, toujours. Todos esses verbos com o sufixo ER, você não os pronuncia. Fica então sempre, por exemplo, manger, parler, étudier, payer, tá bom? Nada de payer, étudier, d'accord? Fais gaffe, cuidado, hein? Bora lá, pessoal, mais uma aqui. Então, por exemplo, gostaria de reservar um assento. Lembrando, o assento, a gente utiliza a mesma palavra que significa praça, tá? Então, praça, no francês, lugar, assento, é a mesma palavra, é o mesmo substantivo, tá? Então, aqui como é que vai ficar? Je voudrais réserver une place. Je voudrais réserver une place. Vou deixar escrito aí para vocês, tá bom? Je voudrais réserver une place. D'accord? Je voudrais réserver une place. Salut Walson, salut Vivi, bonsoir Marcel, sejam bem-vindos. Beleza? Je voudrais réserver une place. Então, lembrando, la place de la Bastille, à Paris. Então, a praça da Bastilha. Place, olha o contexto e olha a escrita, é a mesma palavra, tá bom? E place, esse aqui que nós estamos utilizando é no contexto de lugar, assento. Então, imagine, eu comprei dois lugares para o show do, sei lá, Guns N' Roses, aí quem gosta de rock ou coisa e tal. Eu, por exemplo, eu gosto um pouquinho, então eu ouvia muito, principalmente na minha adolescência, tá? J'ai acheté 2 places pour le concert de Guns N' Roses, d'accord? J'ai acheté 2 places, ou seja, eu comprei 2 lugares, 2 assentos, eu coloco dessa forma, tá? Fica já a dica aí, principalmente para você que logo mais aí abrindo, en ouvrant le frontière, for para a França, quiser curtir lá um Lido, coisa e tal, um Moulin Rouge, você vai acheter les places, você vai comprar os lugares, os assentos, tá ok? Beleza, pessoal? Então, a live de hoje é basicamente isso. Basicamente, eu quero dizer, é tudo isso, né? E lembrando o seguinte, você que não fez a sua inscrição para a Semana da França no francês, não esqueça, do dia 15 vai acontecer, tá? Elle aura lieu, elle va arriver du 15 juin jusqu'au 22 juin, tá? Então, do 15 de junho até dia 22 de junho, teremos essas aulas aí, totalmente gratuitas e online. Então, se você não fez sua inscrição, tá no link na bio. Se você tem dúvidas, pode me mandar um DM. E é isso, pessoal. É um prazer estar com vocês. E nossa live próxima eu já envio para vocês aí nos stories avisando, tá bom? Tenham um ótimo final de semana. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Et profitez-en bien. Salut!